Isaías 55, versos 6 e 7. E melhor ainda é saber que se tornou uma discípula de Jesus, que naquele tempo não era. Ela é lá da Rosa de Saron, mas ela tem frequentado muito lá. Discípulo de Jesus, não interessa a denominação. Isso que é mais gostoso de ver. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versos 6 e 7. Diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, semana passada nós falamos que a conversão, ela tem esses dois elementos: fé e arrependimento. Nisso se dá a conversão. E de tudo que foi falado semana passada, nós vamos dar início e sequência aqui no Antigo Testamento, o profeta Isaías mencionando esses dois elementos: arrependimento do pecado e confiança. Ele diz: achegai-vos a Deus, achegar com fé, com confiança, exercitando confiança no Criador, em Deus, e também arrependimento. Frequentemente, gente, a gente vê que muitas das vezes a salvação ela é expressa apenas como um ato de fé. Quem crer será salvo, quem receber ao Senhor será salvo. A gente pode ver isso inúmeras vezes. João 13,16, quem crê nele será salvo. Atos 16:31, crê no Senhor Jesus Cristo será salvo tu e a tua casa. Romanos 10:9, Efésios 2:8-9, a salvação vem pela fé, pela graça de Deus. E muitas das vezes não é mencionado arrependimento. Mas em contrapartida, muitas das vezes o arrependimento ele é dito, a conversão ela é dita e ela é exemplificada apenas com essa palavra arrependimento. Nós vamos ver alguns relatos do Novo Testamento que falam sobre isso. Eu queria convidá-los a abrir Lucas, capítulo 24, 46 e 47. Lucas 24, 46 e 47. Semana passada nós falamos muito sobre fé, bastante sobre confiança, e nós vamos terminar agora falando sobre arrependimento. Que na semana passada a gente começou só a falar sobre arrependimento, mas não deu para entrar muito. Lucas 24, 46 e 47. Quem achou pode ler para nós. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A conversão aqui ela é exemplificada apenas nessa palavra. Está implícito confiança, porque a remissão precisa de confiar no sangue do Cordeiro de Deus. Mas ela é definida como arrependimento. A conversão aqui diz que no nome de Jesus se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados. A fé salvífica está subentendida na frase remissão de pecados. Mas não está explicitamente mencionada, como falei para vocês. Nós vamos ver outro texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos 2, 37 e 38, quando Pedro no Pentecoste, a multidão certa e pergunta para ele o que eles vão fazer quando estão compungidos, cheios de arrependimento. Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos:
Que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse é o primeiro sermão de Pedro, e ele exemplifica a conversão dizendo: arrependei-vos e sede batizados. O segundo sermão de Pedro, ali em Atos 3, 19 e 28, quem está em Atos aí já pode ler. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, Jesus, o apóstolo Pedro, a gente vê o apóstolo Paulo também, em Atos 17:30. Vamos ler esse texto também, Atos 17:30. O Paulo prega lá no Areópago, na cidade de Atenas. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar se arrependam. O apóstolo Paulo também menciona a conversão apenas com essa palavra, arrependimento. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, a conversão, vimos semana passada que ela é confiar em Jesus, isso está explícito aqui em Isaías 55, mas não é apenas confiar, é arrepender-se, é deixar o pecado, é cortar o relacionamento com a iniquidade, que converta-se o ímpio do seu caminho. É o que Isaías vai estar trabalhando no versículo 7 aqui do seu livro. Ele diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Essa é a atitude de confiar e buscar o Senhor, se voltar em confiança. Em versículo 7 ele diz: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Uma fé que não produz arrependimento não é fé. Qualquer tipo de relacionamento, de comunhão que você tenha com Cristo, que não te leve a uma mudança de vida, a uma vida de santificação, como diz no grego, arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, é sentir tristeza, repulsa pelo pecado, pela iniquidade. Isso não é a fé genuína. A fé genuína, e a gente viu isso bastante semana passada, ela é composta de arrependimento também. Conversão é fé e arrependimento, são dois lados da mesma moeda. Eu fico preocupado com alguns tipos de pregação em que não se menciona, não se fala, não se exige nada. Quando as pessoas estão desesperadamente, às vezes com um certo sentimento de arrependimento, e às vezes eu vejo evangelistas, pastores, conselheiros querendo amenizar aquele sentimento. Não, confia em Deus e tu já é um filho de Deus. Isso está certo quando você crê, mas não é toda a mensagem. A mensagem é isso mesmo. Agora dê atenção a essa tristeza, dê atenção a esse sentimento de arrependimento, porque a gente só pode malhar o ferro enquanto ele está quente. Então, às vezes eu vejo as pessoas querendo tirar os pecadores do sentimento de tristeza, de compulsão pelo pecado, amenizando através de uma pregação de um evangelho diluído, através de um sentimento de psicologia, não sei o que, de autoajuda. Mas a palavra do evangelho de Cristo é: confie e se arrependa. Quando aquela mulher foi pega em ato de adultério, em flagrante ato de adultério, trouxeram Jesus de Nazaré para testar Jesus. Para Jesus se escrever alguma coisa na areia, diz uma palavra para aqueles fariseus e publicanos que pegaram a mulher lá e queriam que apedrejasse segundo a lei.
Jesus diz para eles: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O pessoal saiu, um por um, do maior ao menor. A mulher fica, e o que Jesus diz para a mulher? Vai-te em paz, mas não peques mais, para que mal pior não te suceda. Apenas vai, confie em mim e continue uma vida de qualquer maneira. Eu lembro que ano passado, ou retrasado, entrou um rapaz aqui, um senhor já de meia idade, que estava com um problema na perna. Eu perguntei se ele já tinha aceitado a Cristo. Ele disse: não sou da igreja, eu só quero, me deu uma bênção. Foi semelhante a que sabia segunda-feira. Eu quero uma bênção, assim. Mas por que tu quer a bênção de Deus? Se não é para servir a Ele. Porque você quer uma perna curada, que Deus te abençoe, para você servir o pecado, para você servir o mundo. Falei um pouco sobre conversão, sobre arrependimento. Orei com o pai, que orei com ele. Converter-se, sim, é confiar em Jesus, mas também é arrepender-se, é abandonar o pecado. Às vezes eu fico preocupado com determinados evangelhos da graça de Deus que não leva à mudança, à transformação, que não conduz ao arrependimento. Mais tarde, quando os apóstolos estavam sendo interrogados diante do Sinédrio, Pedro falou sobre Cristo dizendo, lá em Atos capítulo 5, 31, você pode acompanhar na sua Bíblia, Atos 5, 31. Pedro falou sobre Cristo dizendo: Deus, porém, com sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Atos 5, 31. Pedro também fala da conversão, expondo esse aspecto que Deus proporcionou, concedeu a Israel, através da obra expiatória de Jesus, o arrependimento. E o arrependimento, ele é a resposta humana à pregação do Evangelho. Nós já falamos sobre eleição incondicional, chamada eficaz, regeneração. E a conversão, esse crer e arrepender-se, é a resposta humana. Todavia, não independente de Deus, mas é a minha resposta. A minha resposta. Muito tem se falado durante esses 4 anos e meio que eu estou aqui sobre o Evangelho da Graça, as doutrinas da graça. Fizemos várias séries de mensagens falando sobre a justificação pela fé, falamos sobre epístolas inteiras que abordam esse tema. Só que essa doutrina, essa exposição do Evangelho, ela exige uma resposta da igreja, ela exige uma resposta da gente, que é confiando na obra da graça de Deus, confiando na misericórdia, no perdão de Deus, e também nós respondemos à pregação genuína do Evangelho, abandonando uma disposição vil, quando Paulo vai dizer: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que furtava agora trabalha, tenha para acudir a sua família e também os necessitados. Então, tudo isso envolve a resposta humana em oração no nome do Senhor Jesus. É que de tudo que está sendo falado aqui nessa igreja, que eu e você possamos responder de maneira digna às verdades que nós temos sendo instruídos neste lugar. Isso não fique apenas enchendo a nossa consciência, a nossa cabeça, o nosso coração, o nosso intelecto, mas que nós possamos responder. E conversão é isso, é a resposta humana. Como é que nós temos respondido a tudo que temos ouvido aqui? Como é bom ouvir o Davi pregar, como é bom ouvir o Gabriel, que coisa maravilhosa. Eu sou meio nervoso para ele, tem uma calma, tranquilidade, capacidade de exercer ali a habilidade de falar do grego com maestria.
Isso é bom, é gostoso, e a gente sai ali, não sai dali, é difícil às vezes até dar glória a Deus por isso, mas nossa, que pregação, que não sei o que, e que maravilha, isso é bom. Mas a questão, a nossa resposta tem que ser em mudança de vida. Todas essas verdades do Evangelho tem que nos fazer ter uma conversação melhor, ter uma atitude melhor, ter uma responsabilidade mais séria para com Deus, para com a igreja e para com aqueles que nos cercam, inclusive aqueles que não professam a mesma fé. Como é que nós estamos respondendo? Porque conversão é a nossa resposta a tudo que nós estamos falando aqui, e a tudo que nós dissemos já nos 3 últimos pontos aqui da ordem dos salutos. É a resposta humana, fé e arrependimento. Quero que você abra Lucas, capítulo 18, versículos 18 ao 30. Quando Jesus encontra-se pessoalmente com indivíduos, ele exige deles que afastem dos seus pecados para segui-lo. Lucas 18, 18 ao 30. Quem achou pode ler. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: Logo, quem poderá salvar-se? Mas ele respondeu: As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: Na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pai, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Jesus exigiu do jovem rico que ele se arrependesse dos seus pecados, que ele, antes de seguir a Jesus, abandonasse os seus pecados, porque é impossível seguir a Jesus e viver num estado pecaminoso. Não estou falando sobre perfeição absoluta aqui. Estou falando que na vida do convertido, do salvo, genuíno, quando ele peca, ele vai chorar diante da cruz. Para ele não é mais normal, ele não vive mais nessa natureza, ele tem uma nova natureza. Na vida do salvo, e ele vai pecar até a vinda de Cristo, não há? Um justo se quer. João vai dizer que todos pecam, e aquele que não peca é mentiroso. Mas o convertido de fato, de verdade, ele não tem mais prazer no pecado, ele não tem mais alegria no pecado. Quando ele peca, ele corre aos pés da cruz, clamando por misericórdia. É inadmissível um membro da igreja, salvo por Jesus, tomando Santa Ceia, está confortavelmente de mãos dadas com o pecado, satisfeito com mentira, com lascívia, com injustiça. É inadmissível. Jesus diz para o jovem rico que ele precisa abandonar. Ele amava muita riqueza. Você não pode andar comigo e amar os tesouros dessa terra. Você não pode amar mais que eu. Não te divido com ninguém. Quando Jesus olha também o pobre, quando Jesus indo na casa de Zaqueu, declara a salvação também a ele. Que este vendeu a metade de seus bens e restituiu 4 vezes mais.
aqueles que haviam defraudado, isso está escrito em Lucas 19, do 1 ao 10. Jesus exige das pessoas que andem com ela, com ele, que convivem com ele, que demonstre na prática arrependimento. Lindo, Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz, ouviu o meu clamor. Ele diz: e arrancou-me do charco de lodo. Arrancou-me do charco de lodo e pôs meus pés sobre uma rocha. Jesus nos salva não para ficarmos abietados neste mundo sem Deus, na iniquidade, não nos salva no pecado, Ele nos tira do pecado, nos coloca numa nova posição. E muitas das vezes, com falta de vigilância, falta de força da nossa natureza, a gente resvala. Mesmo assim, há uma tristeza no coração daquele que verdadeiramente, genuinamente nasceu de novo. Como diz o Salmo 1, agora o prazer dele está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. Ele tem novas paixões, novos desejos, tem novas afeições. Conversão é isso. Graças a Deus. É ter as suas afeições mudadas, as suas afeições transformadas. Não é apenas se você prova ou toca aquilo do mundo. O apóstolo Paulo vai dizer: não ameis o mundo, nem que no mundo há. A questão é se você tem gosto, você tem vontade, tem prazer. Tem gente que não fuma mais, não bebe mais, não atrai a mulher mais na mente. Quem converteu-se, creu em Jesus, ele também se arrepende, ele deixa uma vida de pecado. Isso é salvação. Isso é ser convertido pelo Espírito Santo. Isso é evangelho, isso é ser membro da igreja, isso é ser cristão. Eu estou no mundo, mas eu não sou mais do mundo. Eu estou aqui, mas eu não pertenço mais a ele. Eu sou de outro Senhor. O pecado não reina mais sobre mim, como diz Romanos 6. Não reine, pois, portanto, o pecado nos vossos membros. Não pode reinar. Quem está sob o senhorio de Cristo não pode jamais, em hipótese alguma, ter o pecado como o Senhor. É o que nós vamos ver aqui. Quem pode aceitar Jesus como Salvador e não recebê-lo como Senhor? Porque Jesus, quando vem como Salvador, Ele vem a nós em sua majestade e nos convida a recebê-lo como Ele é. E Ele é o único digno de ser o Senhor absoluto da nossa vida. E não apenas tem o direito, Ele exige ser. Ele exige ser o Senhor da nossa vida. É impossível receber Jesus apenas como Salvador e não tê-lo como Senhor. Porque quando Ele vem na cruz, Ele vem como Senhor. Ele vem como majestoso. Ele não aceita ser dividido por nenhum outro tipo de Senhor. É o que Ele mesmo vai dizer nos Evangelhos: você não pode servir a dois senhores. Não pode servir a Jesus e servir o pecado. Arrependimento compõe a conversão. Eu duvido de pseudo-conversões em que as pessoas vêm para a igreja, continuam altivas, orgulhosas, soberbas, envaidecidas, cheias de si mesmo. Eu duvido desse tipo de coisa. Não que você não possa criticar, não é essa a questão. Mas eu vejo as pessoas, às vezes, vêm na igreja, 2, 3 meses, já querem apontar dedo, falar de tudo, está tudo errado. Você não possa ter esse espírito crítico assim. Eu lembro que quando eu me converti, a doçura do Evangelho, a graça do Evangelho. Essa pessoa de Deus, eu fui sabendo dos problemas da igreja, eu acho que uns 5, 6 anos. Todo mundo que pregava aqui eu achava que era santo e perfeito. Eu sou chorão hoje, vocês não me conheceram quando eu me converti. Eu chorava. Meus pentecostal missionário, do lado do Açu, a Wolfram Metzeler, 96. Podia ser quem for, só me quebrantava diante de Deus. Hoje eu vejo pessoas vêm para a igreja 2, 3 meses, só vê erro, só vê problema. Que tipo de conversões são essas?
Renato Vieira, ele era um baita batedor ali no mundo, ele só mudou de camiseta, como diz o Caio Fábio. Só isso, mudou de lado só. Não compreendeu. Crer em Cristo, converter-se a Cristo, é uma mudança de vida profundamente, radicalmente. Jesus, quando se encontrava pessoalmente com as pessoas, ele exigia arrependimento, chamava as pessoas ao arrependimento. João 4,16, Jesus vê aquela mulher e chama aquela mulher e manda ela chamar os seus maridos. O seu marido, perdão. Ela não podia, porque ela não tinha marido, o que estava com ela não era dela. Jesus queria trazer ela ao arrependimento. Porque quem se encontra com Cristo, para viver com Ele e conviver com Ele, vai ter que se arrepender. Vai ter que mudar de vida. Vai ter que optar. Quem vai dominar? Quem vai ser o Senhor da minha vida? Dos meus sentimentos, da minha vontade, das minhas emoções. Quem que vai ser o Senhor? O pecado? O mundo? A carne? Ou o Salvador? Que morreu por mim e me capacita pelo seu Espírito, pela sua palavra, pelo seu Evangelho, a viver uma vida de liberdade. Porque se o Cristo, se o Filho de Deus nos libertar verdadeiramente, sereis livres. E aonde o Espírito do Senhor habita a liberdade. Nós, pentecostais, às vezes olhamos esse texto totalmente contrário. Onde é o Espírito de Deus, ali é liberdade. Não é liberdade para correr na igreja, levantar as mãos, pular, dar aquela olhada. Não é sobre essa liberdade. É liberdade do pecado, da mentira, liberdade da cobiça, da lascívia, liberdade de falar uma coisa e cumprir. A minha palavra é sim, sim, não, não. Não há dubiedade, não há contradição, não há incoerência. Onde é o Espírito do Senhor, liberdade para ser a imagem de Jesus. Liberdade para ser generoso, para ser manso, humilde de coração, como Jesus é. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Qualquer tipo de conversão, qualquer tipo de mudança de vida que não expressa essas características de Jesus de Nazaré, as pessoas não estão se convertendo a Cristo. Se converter a Cristo é se converter à sua pessoa, à sua natureza, à sua vida, a vida de Deus em nós. Isso exige, não apenas fé, como a gente às vezes prega, só isso, mas também arrependimento. É que o Isaías vai falar: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho. Tem que endireitar o caminho, tem que endireitar as veredas, tem que deixar caminho da maldade, da impiedade. Não tem como estar no caminho de Cristo e estar no caminho do erro. Não tem. Isso é uma monstruosidade. Isso não é. Isso é uma anomalia. Isso é uma coisa anormal. Alguma coisa está errada nisso. Converter é deixar o perverso o caminho, o iníquo seus pensamentos, e converta-se ao Senhor. Que nós possamos responder ao Senhor todos os dias da nossa vida dessa maneira. Todas as vezes que Ele nos vem nos confrontar, nós possamos mudar. Possamos endireitar os veredas, endireitar os caminhos. O que mais nós podemos falar sobre arrependimento? Eu queria apenas ler para vocês o pensamento do Wayne Grudem sobre arrependimento. Ele diz assim, quando compreendemos que a genuína fé salvífica tem de estar acompanhada do genuíno arrependimento dos pecados. Isso nos ajuda a entender porque algumas pregações do Evangelho têm atualmente resultados inadequados. Eu falei aqui para vocês e vou repetir. Lembro que há uns 2 anos atrás estava numa formatura do Instituto Bíblico Esperança
ali na Bento Gonçalves, e o pastor Biratã na época dizia assim: tem alguma coisa errada, as conversões são estranhas hoje em dia. Alguma coisa dentro de mim, assim, não sei se eu comigo mesmo, ou o Senhor me inspirando, não sei. Mas eu senti nitidamente, as conversões estão estranhas porque as pregações são estranhas. As pregações não são genuínas. O Evangelho está sendo reduzido e diluído a uma coisa muito simplista, em que as pessoas ensinam apenas um aspecto do Evangelho. Paulo dizia: eu, quando fui ter convosco, eu preguei todo o conselho de Deus. Não basta apenas confiar, é confiar e se arrepender. Mudar de vida, mudar de atitude. Se não houver menção da necessidade de arrependimento, diz o Mário Grupo, se não houver a menção da necessidade de arrependimento, às vezes a passagem do Evangelho torna-se somente isto: crê em Jesus Cristo e seja salvo, sem qualquer menção de arrependimento. Mas uma versão diluída do Evangelho não exige um compromisso de todo o coração com Cristo. O compromisso com Cristo, diz o Wayne Grudem, se genuíno, tem de incluir um compromisso de afastar-se do pecado. Pregar a necessidade da fé sem o arrependimento é pregar apenas a metade do Evangelho. Isso resultará em muitas pessoas enganadas, pensando que ouviram o Evangelho cristão e que o experimentaram, mas nada aconteceu de verdade. Elas podem até mesmo dizer algo mais ou menos assim: aceitei a Cristo como Salvador diversas vezes, mas a coisa nunca funcionou. Até agora elas nunca receberam realmente a Cristo como Salvador, porque Ele vem a nós em Sua majestade e nos convida a recebê-lo como Ele é, o único digno de ser o Senhor absoluto até da nossa vida. E deseja ser. O cristianismo nunca vai funcionar, jamais vai funcionar, se a gente apenas receber a Cristo de uma forma em que eu concordo com a mensagem do Evangelho, eu assinto, assentimento, eu concordo, eu aceito, eu até gosto da mensagem do Evangelho. Se for só isso, não acompanhar com arrependimento, com mudança, com abandonar o pecado, não é o Evangelho que nós estamos aceitando. É que Tiago vai dizer: crê tu que Deus é um só? Isso é bom, mas sabe de uma coisa? Até os demônios creem que Deus é um só. Não basta só assentir, só apenas aceitar. Eu concordo com a cruz, eu creio que Jesus morreu por mim. Não basta só concordar com isso. Você também tem que se arrepender, tem que abandonar os pecados. Uma fé de assentimento, uma fé intelectual, uma fé racional não basta. É uma fé morta. Tem que acompanhar a mudança, a transformação. Eu tenho que deixar que isso não vire apenas uma forma intelectual de confiança. Eu creio na Bíblia, aceito ela como palavra de Deus, eu creio nas doutrinas da graça, eu creio na Trindade, eu creio na igreja, eu acredito na igreja, tem que congregar, acredito na Santa Ceia. Só isso não basta. A fé bíblica, a fé genuína não é só apenas assentimento. Concordo com a Bíblia, concordo com a verdade do Evangelho. É isso, mas não só isso. Também é arrepender-se do pecado e viver uma vida nova para a glória de Deus, no poder de Deus, no poder da fé bíblica. Conversão, falei semana passada, é voltar-se do pecado para Deus, e converter-se, a conversão significa voltar do pecado para Deus. Voltar para Deus é fé, do pecado é arrependimento, mas essas coisas andam juntas. Nós estamos nos enganando a nós mesmos. Eu creio no Evangelho, creio na doutrina da graça, creio no Evangelho. Dá um tirano em casa. Creio em Cristo. Canta aqui domingo, né? Acredita em Jesus Cristo. Acredito, Deus Pai, acredito no Santo Espírito. Creio. Mas é uma lei submissa.
vice-versa. Pessoas que vivem, professam a fé cristã, vivem como ímpio. Isso é uma contradição. Fé e arrependimento, que Deus possa nos ajudar a responder a Ele com confiança e arrependimento. Que possamos abandonar tudo aquilo que não coagula, que não combina com o Espírito de Deus, com a verdade da Palavra de Deus. Que nós possamos olhar como a gente vê os evangelistas pregar: a Palavra de Deus é luz, a Palavra de Deus é o espelho. Que possamos olhar mesmo com o espelho e mudarmos, deixarmos ela penetrar a nossa vida e provocar mudanças radicais. Possamos negociar como homens de Deus. Que possamos ser cidadã como homens e mulheres de Deus. Que possamos ser pessoas amáveis, generosas, gentios, que verdadeiramente reproduzem o caráter de Jesus de Nazaré. E o caráter de Jesus de Nazaré só pode ser exposto por nós, demonstrado por nós, através da fé e do arrependimento. Concluindo então, passamos a parte de fé e arrependimento. Concluímos então que tanto a fé como o arrependimento continuam por toda a vida. Tanto a fé como o arrependimento continuam por toda a vida. Embora consideremos a fé e o arrependimento iniciais como os dois aspectos da conversão no começo da vida cristã, é importante compreender que eles não se limitam ao começo da vida cristã. Ao contrário, são atitudes do coração que continuam por toda a nossa vida como cristãos. Quero que você abra Mateus capítulo 6, o verso 12. Coisa pouca quando a gente consegue tempo para fazer esse exercício das Escrituras Sagradas. Mateus capítulo 6, 12. Essas são atitudes do coração que continuam para toda a nossa vida cristã. Jesus disse aos seus discípulos que orem diariamente. 6,12, o que diz? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também temos perdoado aos nossos devedores. Tem que é um exercício contínuo. Pedir perdão, arrepender-se. Isso aqui é um exercício contínuo, não só inicial na nossa vida. Que Deus me ajude a fazer isso que eu vou falar com vocês. Que Deus ajude vocês. Nós possamos, no final de cada dia, dobrar os nossos joelhos quando oramos para dormir. Pedir ao Senhor Deus, nos perdoe. Que muitas vezes nós somos frios para com as pessoas que nós mais amamos. Somos diferentes com a igreja, com a Bíblia, com Deus, com tantas coisas nós pecamos. E às vezes somos tão insensíveis, tiramos da cama de qualquer maneira. Que nós possamos exercitar essa consciência que Jesus nos ensina a pedir perdão, a nos arrepender constantemente. Abra a Bíblia em Apocalipse 13, 19. Estou falando que arrependimento e fé não é apenas uma atitude inicial da fé cristã, mas arrependimento e fé são atitudes que devem acompanhar toda a nossa vida, todo o tempo da nossa peregrinação. Apocalipse 13, 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Jesus está falando para uma igreja que num determinado momento não vigiou, vacilou. Ele então disse: sê zeloso e arrependa-te. Eu disciplino, eu corrijo, eu chamo a atenção daqueles que eu amo. Com respeito à fé, Paulo nos diz, 1 Coríntios 13, 13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor,
E esses três, porém, o maior deste é o amor. A fé é um contínuo também. A fé, a esperança e o amor. Gálatas 2:20, com concernente à fé também. Gálatas 2:20. Eu estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Assim como o arrependimento são práticas diárias da vida cristã, não só da fé, do início da nossa conversão, mas é algo que tem que ser marcado. A igreja bíblica, a igreja genuína, a conversão verdadeira. A fé também é assim. Gálatas 2:20 diz: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Não é uma vez eu criei lá em 1900 e pedra polida, e agora fico descansado e acabou a história. Não, é um viver de fé. Eu vivo pela fé no Filho de Deus. Que Deus nos ajude a responder à sua vocação, ao seu chamado, à pregação da palavra de Deus, que nós estamos aqui quase que diuturnamente ouvindo e sendo expostos. Possamos responder em arrependimento e fé para a glória do seu nome. Portanto, diz o Wayne Grudem encerrando isso. Portanto, embora seja verdade que a fé salvífica e o arrependimento iniciais ocorrem somente uma vez em nossa vida, e quando elas ocorrem, constituem a verdadeira conversão. Não obstante, as atitudes sinceras de arrependimento e fé somente começam na conversão. Essas mesmas atitudes devem continuar por todo o curso de nossa vida cristã. A cada dia deve haver sincero arrependimento pelos pecados que cometemos. E a cada dia deve ter fé em Cristo quanto ao suprimento necessário e a capacitação para vivermos a vida cristã. Eu quero terminar antes de orar, lendo Isaías 55 de novo, que diz assim, os 6 e 7: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volta-se para o nosso Deus. E aqui está maravilhoso. A conclusão desse versículo diz: porque ele é rico em perdoar. Oh, aleluia. Isaías, o salmista daí vai dizer que ele nos perdoa, porque ele conhece a nossa estrutura, sabe que nós somos bons, sabe que nós somos fracos, mas é preciso confiança e arrependimento. Chegamos a Ele diuturnamente, pedindo confiantemente, chegamos com confiança ao trono da graça, porque sabemos que do trono da graça vem coisa boa. O Deus da Bíblia é diferente de todo e qualquer tipo de entidade criada pelo homem. É um Deus misericordioso. Lembro que a primeira vez que eu li o livro de Reis, eu fiquei de boca aberta com a história do rei Manassés. Rei Manassés é aquele rei que sacrifica o próprio filho a Moloque, fecha o templo da casa de Deus, erege um monte de ídolo, consulta os ídolos e ensina a Israel a idolatria. No final da vida, desgraçado, miserável, se arrepende. E Deus faz o quê? E Deus se volta para ele, porque o Deus da Bíblia Sagrada, ele é rico em perdoar, mas ele só perdoa. Preste bem atenção, perdão é oferecido. Preste bem atenção, o perdão de Deus não é um perdão barato, não banalizado. Perdão de Deus é oferecido àqueles que creem e se arrependem na obra vicária de Jesus de Nazaré. Vamos estar em pé. Aleluia. Sem fé e sem arrependimento não há perdão. Não há perdão sem fé, confiança e arrependimento. Quando nós admitimos, como diz João, capítulo 2, verso 5, na sua primeira epístola, e confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoá-los. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Nos purifica daqueles que se arrependem. Mas que deixam.
aqueles que abandonam. Conversão, então, é isso. É fé e arrependimento. É a resposta humana à proclamação humana do Evangelho. Deus possa nos ajudar. Porque é uma resposta humana, mas não independente da graça de Deus. Não independente do ato regenerador que Ele nos deu. Mas é, todavia, um ato humano. Vamos orar ao Senhor. Pedir a Ele que nos dê uma disposição mental, uma mente sensível, flexível, que possamos voltar em arrependimento genuíno. Uma época tão embrutecida, uma época tão doentia que as pessoas não conseguem enxergar o palmo, nós possamos pedir a ajuda de Deus.